Meu nome é Maria, e essa não é a história que você ouviu sobre mim. Você me conhece como Madalena, a pecadora, a prostituta arrependida, a mulher de passado vergonhoso que foi perdoada, aquela que chorou e lavou os pés de Jesus com lágrimas. A história perfeita para ensinar sobre redenção nos altares das igrejas. Só há um problema. Essa história é uma mentira cuidadosamente tecida ao longo de séculos para diminuir quem eu realmente fui. Uma mentira que serviu a homens poderosos que não podiam aceitar o que realmente aconteceu. Nunca fui prostituta. Nunca fui a mulher adúltera que quase foi apedrejada. Nunca ungi os pés de Jesus em Betânia. Eu fui muito mais. Fui a primeira a entender. A primeira a verdadeiramente acreditar. A primeira a ver o que ninguém mais teve coragem de reconhecer. E hoje, depois de quase 2000 anos, quero que você ouça minha verdadeira história. A história que tentaram apagar da memória, do mundo. Nasci em Magdala, uma próspera vila de pescadores às margens do Mar da Galileia. Daí vem meu nome, Maria de Magdala, ou Madalena. Não era uma mulher qualquer. Minha família tinha posses, eu tinha educação, conhecia as escrituras melhor que muitos homens. Eu tinha voz e presença em minha comunidade. Mas também carregava um fardo invisível. Os evangelhos dizem que 7 demônios foram expulsos de mim. Não eram os demônios do prazer carnal que tantos pregadores inventaram para me definir. Era uma aflição terrível. Hoje talvez chamassem de doença. Mental severa, ou talvez epilepsia com alucinações. Vivia em um tormento constante que nenhum médico ou sacerdote conseguia aliviar, até que o encontrei. Ou talvez ele tenha me encontrado. Jesus de Nazaré. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, soube imediatamente que ele era diferente. Não havia julgamento em seus olhos. Não havia a repulsa ou o medo que eu estava acostumada a ver. Ele olhou através da minha doença, através das vozes e visões que me atormentavam, e viu a verdadeira Maria. Com um toque e algumas palavras, ele fez o que ninguém conseguira fazer. Os demônios se foram. As vozes silenciaram. A escuridão que vivia em minha mente desapareceu como névoa sob o sol forte. Pela primeira vez em anos, pude respirar, pude pensar, pude viver. E naquele momento, tomei uma decisão que mudaria não apenas minha vida, mas a história da humanidade. Decidi segui-lo. Não como uma seguidora qualquer ou admiradora distante, mas como alguém que dedicaria cada momento restante de sua vida à sua mensagem. Você precisa entender algo sobre aquela época. Uma mulher não acompanhava homens que não fossem da sua família. Uma mulher não viajava pelo país ensinando e pregando. Uma mulher não debatia teologia com rabinos e mestres da lei. Mas eu fiz tudo isso, e não estava sozinha. Lucas 8:1-3 menciona brevemente o que os religiosos da época consideravam escandaloso demais para destacar. Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, acompanhado dos 12 e de algumas mulheres que haviam sido curadas, entre elas Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, Susana e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. Sim, você leu corretamente. Um grupo de mulheres, incluindo eu, não apenas seguia Jesus, mas financiava seu ministério. Usávamos nossos próprios recursos para garantir que a mensagem dele fosse ouvida. Éramos patronas, discípulas e apóstolos tanto quanto Pedro, Tiago ou João. Isso é algo que a história religiosa preferiu ignorar. É mais fácil me pintar como uma prostituta redimida do que reconhecer que eu era uma líder, uma igual, uma financiadora, uma discípula próxima cujos recursos tornaram possível a disseminação da mensagem de Jesus. Durante 3 anos, caminhei ao lado dele por toda a Galileia, Judéia e além, não apenas observando seus milagres e ouvindo seus ensinamentos públicos, mas participando das conversas íntimas, das explicações privadas, das interpretações mais profundas que ele oferecia
apenas ao círculo mais próximo. Você já se perguntou por que os homens que escreveram os evangelhos se contradizem tanto? Por que cada um deles parece ter entendido Jesus de maneira diferente? É porque cada um captou apenas fragmentos, peças do quebra-cabeça, mas poucos conseguiram enxergar a imagem completa. Eu vi. O que aprendi com Jesus não foram apenas parábolas sobre ovelhas perdidas ou regras de conduta. O que ele revelou para aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir era muito mais transformador e ameaçador para a ordem estabelecida. Ele falava de um reino que não era deste mundo, mas que já estava presente em cada um de nós. De uma conexão direta com o divino que não precisava de intermediários, templos ou sacrifícios. De uma espiritualidade que não distinguia homem e mulher, escravo e livre, judeu e gentio. Você consegue imaginar como isso soava revolucionário para uma mulher como eu, vivendo numa sociedade onde eu mal tinha direito à voz? Nas noites estreladas da Galileia, sentados ao redor do fogo, ele nos ensinava sobre a verdadeira natureza de Deus. Não um juiz severo e distante, mas uma presença amorosa que habitava em cada pessoa. Ensinava que o reino não viria através de conquista militar ou dominação política, mas através da transformação interior. O reino de Deus está dentro de vós, ele dizia. Palavras que foram mal compreendidas, distorcidas ou deliberadamente ocultadas ao longo dos séculos. No Evangelho de Maria, um texto que a Igreja decidiu excluir do cânone, há um trecho onde descrevo um ensinamento especial que recebi. A matéria deu origem a uma paixão que não tem igual, que procede de algo contrário à natureza. Daí surge uma perturbação em todo o corpo. Pedro e André duvidaram de mim quando compartilhei esse ensinamento. Não podiam aceitar que uma mulher tivesse recebido revelações que eles não tinham. Levi me defendeu, dizendo: se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? O Salvador certamente a conhece muito bem. Por isso a amou mais do que a nós. Sim, Jesus me amou. Não da maneira sensacionalista que alguns romancistas sugerem, mas com um amor que reconhecia minha capacidade de compreender verdades profundas, de carregar sua mensagem, de ser uma pedra fundamental em seu movimento. Um amor que reconhecia, em mim, não apenas uma seguidora, mas uma igual. Quando a sombra da cruz se aproximou, muitos fugiram. O medo é uma força poderosa, e até mesmo os mais corajosos podem sucumbir a ele. Mas eu fiquei. Os evangelhos concordam neste ponto. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, os discípulos homens fugiram. Pedro o negou 3 vezes. Os outros se esconderam, temendo pelo próprio pescoço. Mas as mulheres, eu, Maria mãe de Tiago, Salomé, Joana e outras, permanecemos. Enquanto os homens se escondiam, nós o seguimos abertamente até o Gólgota. Não tínhamos espadas, não tínhamos poder. Tínhamos apenas nossa presença e nosso amor. Quando os soldados pregaram seus pés e mãos na madeira áspera, eu estava lá, observando cada martelo, sentindo cada prego como se perfurasse minha própria carne. Quando ergueram a cruz e ele gemeu de dor, eu não desviei o olhar. Quando ele gritou: Eli, Eli, lama sabactani. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu permaneci ali, como testemunha silenciosa de sua agonia. Você já viu alguém que ama morrer lentamente, sufocando sob o próprio peso, desidratado, sangrando? Já sentiu a impotência absoluta de não poder fazer nada além de estar presente? Por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde, assisti ao homem que havia transformado minha vida, que havia me dado propósito e esperança. Morrer da maneira mais cruel que os romanos haviam inventado. E durante todo esse tempo, uma única pergunta martelava em minha mente. Por quê? Por que esse homem que só havia feito o bem, que só havia falado de amor, que só havia curado e alimentado, e ensinado, estava morrendo como um criminoso comum? Quando ele finalmente inclinou a cabeça e entregou o espírito, algo morreu dentro de mim também. Mas mesmo naquele momento de desolação, eu permaneci. Enquanto José de Arimateia e Nicodemos retiravam seu corpo da cruz, eu observava.
Enquanto o envolviam em linho com especiarias, eu os ajudava. Enquanto o colocavam no túmulo e rolavam a pedra pesada para fechar a entrada, eu estava lá. Marcos 15:47 registra: Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi colocado. Um detalhe aparentemente trivial, mas crucial, porque eu precisava saber exatamente onde ele estava. Precisava voltar. Precisava completar o que não havia sido feito adequadamente na pressa do sepultamento antes do Shabat. E assim fiz. 3 dias depois, quando o céu ainda estava escuro e o mundo dormia, saí sozinha pelas ruas de Jerusalém. Carregava óleos, aromáticos e especiarias para ungir seu corpo, como era nosso costume. Sabia que haveria guardas. Sabia que havia uma pedra enorme selando o túmulo. Mas algo mais forte que a lógica me impelia. Quando cheguei ao jardim onde haviam deixado seu corpo, o primeiro raio de sol começava a iluminar o horizonte. E então, vi algo impossível. A pedra havia sido removida. Meu primeiro pensamento não foi ressurreição. Foi profanação. Alguém havia roubado seu corpo, talvez os mesmos que o haviam crucificado, para negar-nos até mesmo um lugar para chorar. Corri, de volta para contar aos outros. Pedro e João vieram comigo para verificar. Eles viram o túmulo vazio, os panos de linho dobrados e foram embora perplexos. Mas eu fiquei. Fiquei ali, sozinha novamente, chorando pela perda que parecia não ter fim. Primeiro sua morte terrível, e agora nem mesmo seu corpo para lamentar apropriadamente. Foi então que tudo mudou. Quando olhei novamente para dentro do túmulo, vi 2 seres de luz onde o corpo dele havia estado. Mulher, por que choras? Perguntaram. Antes que pudesse processar o que via, senti uma presença atrás de mim. Virei-me, com lágrimas ainda embaçando minha visão. Uma figura estava ali, que no primeiro momento confundi com o jardineiro. Mulher, por que choras? A quem procuras? Ele perguntou. Pensando que ele talvez soubesse algo sobre o corpo desaparecido, implorei. Senhor, se o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Então ele disse uma única palavra. Apenas meu nome, Maria. Conhece aquele momento em que o mundo inteiro para? Em que tudo o que você pensava saber se reconfigura em um instante? Reconheci aquela voz imediatamente. Era ele, Jesus, vivo, transformado, mas inconfundivelmente ele. Rabboni! Exclamei caindo de joelhos, estendendo as mãos para tocar seus pés. Não me detenhas, ele disse, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Naquele momento, ele me confiou a mensagem mais importante da história. Não a Pedro, não a João, não a qualquer dos homens que haviam fugido na hora mais escura, mas a mim, Maria de Magdala. Fui a primeira testemunha da ressurreição, a primeira a ver o impossível, a primeira a receber a incumbência de anunciar a boa nova. Voltei correndo para onde os discípulos se escondiam. Eu vi o Senhor, declarei, e contei tudo o que havia acontecido, tudo o que ele havia dito. Sabem o que aconteceu? Eles não acreditaram em mim. Lucas 24:11 registra com honestidade brutal. Mas estes relatos pareceram-lhes como delírio, e não creram nelas. Uma mulher não podia ser testemunha confiável na cultura judaica daquela época. Meu testemunho foi descartado como delírio de mulher. Eles só acreditaram quando viram com os próprios olhos. Ainda assim, nunca negaram que eu fui a primeira. O primeiro ser humano a ver Cristo ressuscitado. A primeira a receber a missão de anunciar a ressurreição. A apóstola enviada aos apóstolos. É por isso que teólogos antigos me chamaram de Apóstola Apostolorum, a apóstola dos apóstolos. O que aconteceu depois? Como uma mulher tão central na história de Jesus, a primeira testemunha da ressurreição, acabou sendo lembrada principalmente como uma ex-prostituta? Foi uma transformação lenta e deliberada. Nos primeiros séculos do cristianismo, meu papel era reconhecido.
As comunidades cristãs mais antigas me respeitavam como apóstola, visionária, líder. Textos como o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe e a Pistis Sophia destacavam meu relacionamento especial com Jesus e meu papel como sua confidente e intérprete de seus ensinamentos mais profundos. Mas à medida que a igreja primitiva se institucionalizava, tornando-se mais hierárquica e patriarcal, mulheres líderes como eu se tornaram um problema. Como justificar a exclusão das mulheres do sacerdócio quando a primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher? Como manter o poder nas mãos dos homens quando Jesus claramente confiava em mulheres para missões cruciais? A solução foi simples e brutal: diminuir minha importância. Reimaginar-me não como discípula, financiadora e líder, mas como uma pecadora sexual perdoada, cuja única qualidade era a gratidão ao homem que a salvou. Em 591 d.C., o Papa Gregório deu o golpe final. Em um sermão influente, ele fundiu 3 mulheres distintas das Escrituras em uma só. Eu, Maria de Magdala, a mulher anônima pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas 7, e Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Ele declarou: ela que Lucas chama de mulher pecadora, que João chama de Maria, nós acreditamos ser aquela Maria de quem 7 demônios foram expulsos segundo Marcos. Com essa fusão, eu deixei de ser a discípula fiel e a primeira testemunha da ressurreição para me tornar primordialmente a prostituta arrependida. Um símbolo perfeito da misericórdia de Jesus e um exemplo perfeito do que acontece quando mulheres sabem seu lugar. Durante séculos, essa imagem prevaleceu. A arte ocidental me retratou como uma bela penitente, frequentemente seminua, com cabelos longos para cobrir minha nudez, um objeto de desejo masculino disfarçado de lição moral. Em 1969, a Igreja Católica finalmente admitiu o erro, separando, oficialmente, as 3 Marias, que haviam sido fundidas erroneamente. Mas o dano já estava feito. Para a consciência coletiva, eu continuava sendo a prostituta que Jesus perdoou, não a apóstola, não a líder, não a primeira testemunha. Você já parou para pensar como teria sido diferente se meu verdadeiro papel tivesse sido preservado ao longo da história? Se em vez de um símbolo de pecado sexual redimido, eu tivesse sido lembrada como uma líder, uma visionária, uma mulher que financiou um movimento revolucionário e foi escolhida para anunciar seu momento mais transformador? Como teriam sido tratadas as mulheres na igreja ao longo dos séculos se meu exemplo tivesse permanecido intacto? Depois da ressurreição, continuei servindo ao movimento de Jesus. Os Atos dos Apóstolos mal mencionam mulheres, mas sabemos, através de outras fontes, que continuamos ativas nas primeiras comunidades cristãs. Em algumas tradições, eu viajei para a França e evangelizei a região da Provença. Em outras, fui para Roma com Pedro e Paulo. Há até mesmo histórias de que passei meus últimos anos como eremita, em contemplação profunda nas montanhas. Mas o que realmente importa não é para onde fui geograficamente. É o que carreguei comigo, os ensinamentos que recebi, a visão que tive, a compreensão que ganhei. No Evangelho de Maria, há um trecho fascinante onde descrevo uma visão que tive do Cristo ressuscitado. A alma viu a terceira potência, que é chamada de ignorância, e ela interrogou a alma dizendo: para onde vais? Estás dominada pelo mal, estás dominada, não julgues. E a alma disse: por que me julgas se eu não julguei? Fui dominada, embora não tenha dominado. Não fui reconhecida, mas reconheci que tudo passará, tanto o terreno quanto o celestial. Este trecho pode parecer críptico para ouvidos modernos, mas encapsula uma compreensão profunda, que a verdadeira libertação vem do conhecimento interior, não de autoridades externas, que a alma, uma vez despertada, não pode ser contida por dogmas, hierarquias ou mesmo pela morte física. Era uma mensagem poderosa demais para ser amplamente disseminada. Uma mensagem que ameaçava instituições e autoridades. Uma mensagem que sugeria que cada pessoa poderia acessar o divino diretamente, sem intermediários.
Muitos perguntam hoje: Maria Madalena era casada com Jesus? É uma pergunta que reflete mais as obsessões modernas com sexualidade do que a realidade daquela época. O que posso dizer é que Jesus me amou de uma maneira que transcendia categorias terrenas. Não era o amor romântico dos romances modernos, nem apenas o amor entre mestre e discípula. Era um reconhecimento mútuo, uma compreensão compartilhada de verdades que poucos podiam suportar. No Evangelho de Filipe, excluído do cânone, há uma passagem que diz: "E a companheira do Salvador é Maria Madalena." Cristo a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la na boca. O resto dos discípulos se ofendia. Eles lhe diziam: "Por que a amas mais do que a todos nós?" O Salvador respondeu: "Por que não vos amo como a ela?" Este trecho foi sensacionalizado e mal interpretado. O beijo mencionado não era necessariamente físico. Na igreja primitiva, o beijo santo era uma forma de transmitir o sopro do Espírito, um símbolo de transmissão de conhecimento espiritual. O que esse trecho realmente sugere é que existia um ensinamento esotérico, uma compreensão mais profunda que nem todos estavam preparados para receber. E por alguma razão, talvez minha receptividade, talvez minha coragem em permanecer quando outros fugiram, fui escolhida como receptora e guardiã desse conhecimento mais profundo. Hoje, 2000 anos depois, minha história está sendo redescoberta. Escavações arqueológicas, textos recém-traduzidos e um novo olhar sobre os evangelhos canônicos estão finalmente restaurando meu papel como figura central no movimento de Jesus. Não sou mais apenas a prostituta redimida, embora essa mentira ainda persista em muitos círculos. Lentamente, estou sendo reconhecida como a líder, discípula, financiadora e testemunha que realmente fui. E isso importa. Não por minha vaidade ou para corrigir uma injustiça histórica, mas porque minha história tem o poder de transformar como entendemos a espiritualidade, a liderança e o papel das mulheres na tradição cristã. Imagine uma igreja que reconheça plenamente a igualdade entre homens e mulheres, não como uma concessão à modernidade, mas como um retorno às suas raízes mais autênticas. Imagine uma espiritualidade que valorize a experiência direta sobre a obediência cega à autoridade institucional. Imagine um cristianismo que se concentre não em regras, dogmas e hierarquias, mas na transformação interior e na libertação que vem do conhecimento verdadeiro. Esse era o cristianismo que conheci. Esse era o movimento ao qual dediquei minha vida. Meu nome é Maria. Venho de Magdala. Fui curada, transformada e chamada para uma missão. Financiei um movimento revolucionário. Permaneci quando outros fugiram. Fui a primeira a ver o impossível. A primeira encarregada de anunciar a boa nova. Fui chamada de prostituta, de mulher possuída, de delirante, de mentirosa. Mas a verdade, como a luz, sempre encontra um caminho através das frestas mais estreitas. E hoje, 2 milênios depois, minha voz está finalmente sendo ouvida novamente. Não como a voz de uma pecadora redimida, mas como a voz da apóstola dos apóstolos. E agora? O que você fará com essa verdade? Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar um comentário, compartilhando o que mais surpreendeu você sobre a verdadeira história de Maria Madalena. Você já conhecia esse lado da história dela? O que mudou na sua percepção após conhecer a verdade? Compartilhe-me este vídeo com aqueles que precisam ouvir esta mensagem de empoderamento e verdade histórica. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nossas próximas revelações sobre as mulheres esquecidas da história sagrada. Até nosso próximo encontro!